Acho que quase passando para boa tarde a todos. Eu queria só, não coloquei uma síntese, mas até antes de comentar um pouco sobre como as famílias do Bolsa Família utilizam o seu recurso, que eu acho que pode nos ajudar nesse debate, me parece que a gente vê o programa muito só no viés da transferência de renda e não tem percebido o potencial que o programa tem demonstrado nos últimos tempos como indutor de integração de diferentes políticas públicas com foco nas famílias mais pobres. Então, eu preparei um pouco uma síntese do programa, até para falar sobre isso. Afinal, o Bolsa Família é transferência de renda sim, mas ele é um pouco mais do que isso. Os números do programa, acho que alguém aqui já comentou que nós não nos conhecíamos, acho que foi o Monsueto, não nos conhecíamos, mas as apresentações elas têm uma coerência incrível. Também queria apresentar um pouco esses números e a distribuição territorial desses números do programa Bolsa Família e os valores, inclusive. A integração entre o Bolsa Família e algumas políticas públicas, e o Haroldo falava da construção civil, acho que a grande novidade nossa é um grande plano de qualificação profissional nessa área. Ontem começamos a chamar 200 mil pessoas, começaram a receber correspondência nas suas casas, num acordo aí com o setor empresarial, trabalhadores, num grande plano de qualificação profissional, até para que a gente contribua para resolver o certo apagão de mão de obra nessa área. Acho que é a política mais visível desse processo de integração, mas não é a única. Queria apresentar alguns dados de como as famílias utilizam o seu recurso, e eles são de uma coerência com a fala do Monsueto fantástica, de que as famílias utilizam para a compra de alimentos principalmente, mas nos pequenos mercados, próximos às suas casas. Isso também aparece em várias pesquisas. Eu optei por trazer uma do IBASE, que não teve nenhuma relação com o nosso ministério. Isso também está em pesquisas do MDS, mas eu optei por trazer uma pesquisa completamente independente. Então, queria apresentar isso, uma síntese do programa, os números do programa, a integração entre o Bolsa Família e algumas estratégias que acabam também revertendo para desenvolver capacidades das famílias, em que as famílias utilizam seus recursos e os resultados finais do programa também como uma síntese. O programa tem 3 dimensões que eu acho que a gente vê muita transferência de renda, porque ela é a parte mais visível, sim. Mas o que está colocado na lei, ele foi criado em outubro de 2003, integra programas que já existiam, e o Brasil, inclusive, tem uma inovação, que foi ter iniciado o programa de transferência de renda condicionada no âmbito municipal. Foi o único país do mundo, hoje é moda no mundo inteiro, transferência condicionada, e o Brasil tem essa inovação, começou em municípios e em estados, só depois é que trabalhou com o âmbito federal. O Bolsa Família, em 2003, ele integra programas que já existiam naquele momento e trabalha também com alguns conceitos um pouco diferenciados, que depois eu quero retomar. Ele, na nossa avaliação, ele é mais do que a unificação de programas que já existiam, depois eu quero comentar um pouco sobre isso. E tem como objetivo essa transferência de renda de maneira mais imediata, que é que eu acho que eu diria que é o componente do programa mais visível. A transferência de renda preferencialmente para a mulher tem como objetivo aliviar a pobreza, e todos os dados mostram que é um objetivo que o programa vem cumprindo. Depois eu quero retomar, mas eu sei que todas as falas já apontaram, aí a PNAD concorda dos principais instrumentos para a gente falar desses resultados. Estamos conseguindo esse objetivo. Temos um segundo objetivo, que é contribuir para reduzir pobreza para as próximas gerações, via as condicionalidades, e eu não vou falar sobre isso até porque o tempo é pequeno, mas o Brasil tem um conceito de condicionalidades muito diferente de outros países. Até porque nós temos no Brasil o direito à saúde e à educação como direitos universais. Na nossa avaliação, a condicionalidade é um contrato entre as famílias, mas também entre o poder público em prover serviços. Eu sou sanitarista, venho da área de saúde, e sabemos que, na verdade, algumas políticas universais elas acabam escondendo desigualdades. Uma forma de se garantir equidade é olhar de maneira diferente para quem não tem acesso, olhar diferente para os mais excluídos. E quando nós monitoramos condicionalidade, a gente tem feito isso, nós identificamos criança que não vai à escola por trabalho infantil, por abuso sexual, por violência doméstica, por trajetória de rua. Isso pressupõe muito mais acompanhar essas famílias e prover serviços, prover proteção social do que excluir do Bolsa Família. Embora, infelizmente, tenhamos hoje já 73 mil famílias com situação de cancelamento por reiterados eventos de não cumprimento de condicionalidade. Mas na nossa avaliação, mais do que excluir, de início, a estratégia tem sido a de proteção.
Até porque se a gente quer reduzir a pobreza para a próxima geração, tem que ser essa a estratégia. E esse é um desenho muito diferente de outros países que só responsabilizam a família e não o poder público. Não é um tema que a gente vai dar conta de aprofundar um pouco mais, mas eu faço questão de falar sobre ele, porque eu acho que ele não é... Já me chamaram de ingênua numa entrevista há um tempo, quando eu falei sobre isso, que eu era idealista e ingênua por ter esse conceito. Mas eu acho que é das boas coisas que o Brasil conseguiu formular em relação, das inovações que o Brasil conseguiu formular em relação à transferência condicionada. E o terceiro elemento, que eu também quero trabalhar um pouco mais, é como que, não o Bolsa Família propriamente, mas como que até pela sua escala, pelo seu poder de indução, pela visibilidade que ele ganhou, ele tem conseguido induzir a integração de diferentes políticas com foco nas famílias mais pobres. A lei chamou isso de ações complementares. Eu gosto muito do conceito que a Amartya Sen tem de desenvolvimento de capacidades, a possibilidade até mesmo de que as pessoas possam fazer escolhas. E temos trabalhado nesse sentido. Integração entre o Bolsa Família e políticas para aumento de escolaridade, de qualificação profissional, enfim, uma série de estratégias, políticas para apoio a jovens, que permitam às famílias superar a situação de pobreza. E trabalhamos com a ideia de que isso não pode estar dentro do Bolsa Família, até porque se nós fizermos um programa que seja absoluto, nós vamos acabar desobrigando outras políticas públicas para que elas também olhem para as famílias mais pobres. Não pode ser o nosso ministério, não pode ser o Bolsa Família, a ter estratégia de capacitação profissional para famílias pobres. A gente tem um Ministério do Trabalho no país que tem anos de tradição. Nós vamos desobrigá-lo em relação a ter políticas de inclusão, qualificação para as pessoas mais pobres. Nós vamos desobrigar o MEC de ter política de alfabetização para as famílias mais pobres. Então, a nossa estratégia tem sido muito mais de usar esse poder de indução que o programa tem tido nos últimos tempos para pautar outras políticas públicas e não só no âmbito federal. Eu também quero mostrar um pouco, embora também sem muito tempo, mas tem nos surpreendido a quantidade de iniciativas de âmbito local de trabalho com as famílias. E para isso o grande instrumento tem sido o cadastro único que nós acabamos implementando, que eu acho que é um instrumento que vale a pena olhar um pouco mais para ele. A gente acabou implementando no país um grande mapa da pobreza, quem são essas pessoas, onde elas estão, como elas vivem, qual é a sua renda, qual é a escolaridade, como é o seu domicílio, que permite que diferentes políticas possam focalizar no sentido de atender quem tem direito de maneira mais clara. E a gente tem incentivado que governos de estado, de município, outras áreas do próprio governo federal utilizem esse instrumento para atender as famílias do Bolsa Família, o que por si acaba garantindo a integração de ações. Bom, e o programa tem algumas características que eu acho que também vale a pena comentar, porque impactam esse nosso tema. Primeiro, é que ele atende toda a família e não seus membros isoladamente. Só uma comparação, porque isso parece óbvio, mas se uma criança não vai à escola, uma família do Bolsa Família, toda a família tem compromisso com isso. É diferente de, vou citar o Bolsa Escola, que se 3 crianças tivessem bolsa e estivessem na escola, e se a 4ª tivesse no trabalho infantil, ok, porque o que era olhado era aquelas que tinham o benefício. Essa ideia de que toda a família tem responsabilidade, tem compromissos e também é acolhida pelo programa é um conceito importante. E todo o debate que foi colocado aqui de que família a gente está falando é um tema que nos interessa. O segundo é a ideia de condicionalidades, que eu já disse, que não pode ser uma contrapartida apenas da família, mas também do poder público em prover serviços. E a gente está vendo que esse é um mapa também interessantíssimo. Desde por que as famílias não têm acesso? Porque não tem transporte escolar em algumas áreas. Esse mapa de quem não cumpre condicionalidade tem sido também de uma riqueza e, ao mesmo tempo, de uma tristeza, porque nós temos casos muito graves, temos uma preocupação grande com política de acesso à informação individual. Então, por exemplo, nós sabemos hoje criança que não vai à escola por abuso sexual. E como é que trata essa informação? O Brasil não tem hoje, até hoje, política, fora política fiscal, tributária. A gente não tem política de sigilo, de uso ético da informação, por exemplo, que é um tema que tem sido, eu falava com a Tânia, agora na eleição, para que nós tivéssemos uma trincheira de proibição do uso do cadastro único para a campanha eleitoral, foi trincheira. É um tema que eu acho que a sociedade brasileira vai ter que se debruçar sobre ele, de como pensar a legislação sobre esse assunto. O pagamento direto à família, preferencialmente à mulher. Usamos rede bancária, que eu acho que é
parece uma coisa óbvia, mas isso tem significado mudança de tradições clientelistas no país, assim, de maneira assustadora. A família tem autonomia para o uso do recurso, que também não é assim em outros países, e a nossa avaliação é que ninguém é melhor do que a família para fazer escolhas. A melhor escolha quem faz é a família, não é o poder público, não é o governo. Quem sabe o que é necessário para a família é a própria família, e a mulher faz as melhores escolhas para toda a família, e não em proveito próprio. Várias pesquisas mostram isso. Trabalhamos com atendimento de famílias pobres e extremamente pobres, gestão compartilhada entre esferas de governo, enfim. Mas tem algumas diferenças aí em relação a outros programas, mas são temas que eu acho que a gente fala pouco. Por exemplo, a importância que é a escolha da família. E o que tem significado, por exemplo, ela poder hoje comprar, você está uma matéria que há pouco tempo deu um grande debate, comprar eletrodoméstico. O fato do benefício ser regular, depois também quero comentar sobre isso, nós nunca atrasamos um dia sequer, e não é fácil gerar uma folha todos os meses, checando o cadastro de 60 milhões de pessoas, todos os meses nós fazemos isso, mas nunca atrasamos um dia. E a regularidade no pagamento tem feito com que a família possa planejar seu orçamento, possa comprovar renda. E ela tem tido acesso a crédito, comprar fogão, comprar um liquidificador. Isso eu acho que... e ninguém está discutindo um erro de focalização, nada disso, mas está discutindo possibilidade de escolha da família. Isso, na nossa avaliação, é legítimo e tem que ser saudado, e não está colocado para o governo botar esse tipo de desenho. A cobertura do programa, peguei 4 anos, nós trabalhamos com estimativa de famílias pobres. É uma estimativa construída com o IPEA e IBGE, está no nosso cenário revisar um pouco essa estimativa. Ela usa PNAD e censo como referência. Enfim, é muito próximo do DH, mas é uma estimativa específica do programa. Trabalhamos com renda abaixo de R$120. O programa tem um custo fiscal da ordem de 0,4% do PIB. O Mansueto colocou que o custo desses programas é de 1,4% do PIB, mas o Bolsa Família especificamente é menos de 0,5% do PIB. Tem um custo de gestão muito baixo, da ordem de 5%, e aqui inclui pagamento de agente operador e repasse de recursos para apoio à gestão de estados e municípios. E com um impacto para reduzir a desigualdade e pobreza, que todos hoje, eu acho que, enfim, todos... eu diria que é um programa que, por mais que tenhamos alternância de partidos políticos, ele pode mudar de nome, é a nossa expectativa pelo menos, ele pode mudar de nome, pode mudar pontualmente de desenho, nós inclusive defendemos melhorias, mas eu diria que a sociedade brasileira já se apropriou desse programa, que hoje é um programa de quase direito, mas já como direito à sociedade brasileira aí no médio prazo. Trabalhamos com 11 milhões de famílias pobres como a estimativa de atendimento. O programa atingiu essa meta em junho de 2006. Desde então, nós não ampliamos cobertura, embora todos os meses saiam famílias e entrem famílias novas. Está em todos os municípios brasileiros, desde também 2006. Aqui é o valor médio de benefício. O programa paga benefícios de R$20 a R$182. Está aqui no pezinho. Esse valor máximo é pago para as famílias extremamente pobres e que têm 3 crianças e 2 adolescentes. Esse é um benefício novo para o adolescente do início desse ano. Quando o programa nasceu, ele acabou pegando as famílias extremamente pobres no início, que têm um valor de benefício maior. Essa queda aqui foi porque a gente começou com famílias com valor de benefício maior no início, porque eram extremamente pobres, tinham filho. Depois começamos a pegar famílias um pouco menos pobres. Depois tivemos um reajuste em julho do ano passado. Esse ano nós ampliamos a faixa etária pagando benefício vinculado ao adolescente e também tivemos um reajuste de 8% e pagamos um benefício médio da ordem de R$86. Mas esse benefício, e a gente acaba falando muito do Nordeste só como tendo metade das famílias do Bolsa Família, mas a gente não fala que ele tem um valor médio de benefício maior do que o valor médio brasileiro, porque tem famílias mais pobres. A região Norte e a região Nordeste têm um valor médio de benefício maior. Isso é que faz com que o volume de recursos dessa região seja maior, não só pelo número maior de famílias pobres, mas também pelo maior valor médio de benefícios para essas famílias, que é esse gráfico aqui.
O programa, desde a sua criação, ele tem aumentado os valores. Esse aqui é a nossa estimativa para o ano de 2008, um pouco menos de 11 bilhões de reais, já com reajuste, ampliação de faixa etária, enfim, que é 0,4% do PIB. Esse aqui é o que nós já pagamos até a folha desse mês de setembro. O Nordeste sempre com mais do que 50% dos valores. A Tânia Bestelar comentou que de 2010 a 2006 era 13 bilhões, até agora foi da ordem de